Olá, minha gente, eu sou Juliana Miguel, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês a minha experiência usando o arquétipo do mago durante um mês. A primeira coisa aqui que eu senti, que muitas pessoas falam sobre isso, de um lado luz ali do arquétipo do mago, é uma facilidade de manifestar coisas. E eu senti muito isso, assim, eu senti muito que às vezes eu falava alguma coisa, ou eu queria vender alguma coisa, ou queria fazer alguma coisa e aquilo dava muito certo. Então meio que o meu caminho, ele tava muito aberto, vamos dizer assim. Eu tive muita facilidade para conseguir manifestar coisas, para conseguir atrair coisas, até mesmo no meu próprio relacionamento. Às vezes, se eu tava ali com algum tipo de problema que precisava resolver com aquela pessoa, ou aquela pessoa estava com um problema, eu falava, cara, já deu certo. Eu falava na minha mente, já deu certo, já funcionou, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir solucionar essa situação. E acabava que em menos de 3 dias, uma semana, dava certo, entendeu? Então foi muito rápido. E teve uma situação em específico, né, que foi uma situação em particular, mas que tava realmente algum empecilho ali, alguma coisa. E eu falei, cara, acabou, já deu certo, já funcionou. No dia seguinte, eu tive exatamente a resposta daquilo que eu tinha falado, que ia dar certo. Então, a manifestação, a resolução de problemas foi uma coisa muito intensa e foi muito rápida. Muito, muito rápida. Eu senti que tudo que eu falava estava acontecendo e tudo que eu estava expondo ali, decretando, estava de fato mudando a minha vida. E aqui também entra o seguinte ponto. Eu também senti muita necessidade de ter mais contato com o espiritual. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada assim em espiritual, mas eu não sigo uma vertente, eu não tenho, eu sou da Umbanda, não. Eu sou uma pessoa que faz ali o meu estudo, eu tenho a minha forma de pensar, então eu não sigo uma vertente religiosa, mas eu sempre trabalhei com magia, eu sempre fiz magia, sempre fiz coisas de simpatia, magia mesmo, feitiços e tal. E eu senti uma necessidade muito grande de fazer mais disso com o arquétipo do mago, porque também é um arquétipo que te conecta muito com esse lado da magia, né? De usar o que você tem para fazer o seu melhor, de pegar aquilo que você já tem para conseguir criar algo positivo, para conseguir progredir na sua vida. Então eu tive sim necessidade de fazer magia, de fazer simpatia, de fazer um monte de coisa, gente. Eu ainda estou usando esse arquétipo, tá, pessoal? Então, assim, esse vídeo aqui, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo dia 7 de junho. Então, faz um mês, exatamente, eu ainda estou usando ele, vou continuar usando por um tempo, porque eu tô achando muito bom. Uma outra coisa também que eu senti muito interessante foi uma vontade muito grande de estudar coisas aleatórias. Eu sou uma pessoa que estuda muitas áreas, assim, porque eu tenho um canal que eu falo de manifestação, mas eu senti necessidade de estudar coisas que iam além disso, sabe? Coisas que antes eu não estudava, coisas que ficaram meio assim que no esquecimento, vamos dizer. Até, gente, coisas assim, tipo matérias lá da escola, coisas lá antigas, entendeu? Então, assim, eu tenho 27 anos, eu já saí da escola há muito tempo, né? Então, eu senti muita necessidade de estudar algumas coisas assim, que antes eu não tinha muito interesse, entendeu? Não tinha muito. E aí eu achei que foi uma coisa também muito legal, achei que foi uma questão assim que me trouxe um interesse maior, me trouxe uma curiosidade, uma criatividade. Quando às vezes eu tinha uma dúvida de alguma coisa no passado, eu deixava meio que pra lá, entendeu? Eu não ia pesquisar, e no arquétipo do mago, se eu tinha uma dúvida, eu pegava no celular e já ia pesquisar o que era aquilo. Não, peraí, deixa eu ver. Sabe, trouxe essa curiosidade, essa criatividade de pegar, ter ideias. Então, uma coisa também, gente, interessante. Eu não senti ansiedade com esse arquétipo, mas eu senti uma necessidade de usar a minha criatividade. Eu estava sempre pensando em alguma coisa nova para fazer. Não era numa forma ansiosa, porque eu também estava ali tendo meu tempo de descanso. Mas de uma forma, assim, cara, eu preciso usar a minha criatividade. Se eu tô pensando nisso, eu tenho que trazer alguma coisa disso, né? Ou gravar sobre isso, enfim. E aí eu comecei a realmente querer expor a minha criatividade. Aí aqui entra um ponto, né, que eu senti um pouco, que é o quê? Muita gente fala sobre essa sombra, que você sabe que você pode mudar tudo, o mago, ele muda tudo, ele manifesta tudo muito facilmente, né? Eu sou uma pessoa que eu já tenho essa questão de manifestação, atração e tudo, por quê? Porque eu estudo muito sobre isso, então eu aplico isso na minha vida. Só que eu senti que o lado de, vamos dizer assim, de preguiça
pode ter ressoado um pouco. Como assim que eu tô falando? Eu falei pra vocês aqui que eu tava querendo expor minhas ideias e tal, usar minha criatividade, fazer alguma coisa com aquilo. Só que como que eu senti a preguiça na minha vida? Preguiça de planejar algumas coisas. Então eu queria tirar a ideia do papel, da mente, queria passar para um papel, planejar minha vida, estruturar minha vida. Só que eu estava protelando muito fazer isso. Por exemplo, eu tava numa fase muito específica em que eu tava gastando muito, eu tava fazendo muita coisa assim, e não que eu não possa, mas só que, tipo assim, eu não tava planejando meu dinheiro, tipo assim, eu não estava fazendo uma estratégia financeira, eu não tava fazendo uma lista de fato do que eu tava gastando, do que eu tava ganhando, e aí nisso eu tava gastando muito, e tipo, depois eu parei pra pensar, cara, eu acho que eu preciso ter uma estratégia, um planejamento financeiro. E eu comecei a pensar, só que eu fiquei protelando isso muito tempo, e agora, assim, vamos dizer, agora, depois de um mês, eu peguei pra realmente fazer isso num papel, entendeu? Fazer as coisas bonitinhas e tal. Então, foi um lado da preguiça que pegou. O lado da matemática, de fazer contas e fazer, entendeu? Esse lado de planejamento financeiro. Eu acho que pegou muito essa preguiça de pegar e não fazer aquilo. Algumas pessoas falam sobre o fato de que o mago, ele sabe que ele muda tudo, ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser ali com os elementos que ele tem, então acaba que a pessoa pode se acomodar. E eu sinto que deu um pouco desse efeito. E aí uma outra coisa também que eu senti que também gerou um pouco esse comodismo da minha parte. Eu trabalho muito com atendimentos de tarô, né? E aí, o que começou a acontecer? Muitos clientes começaram a me procurar por conta de indicação, por conta de não sei da onde a cliente me achava do além, entendeu? E achava meu número, e aí, enfim, vinha se consultar comigo. Só que nisso, o que aconteceu? Eu fiquei um pouco procrastinadora de divulgar o tarô, entendeu? Então eu não postava mais todo dia como eu tava fazendo, e aí realmente eu comecei a ficar um pouco preguiçosa na parte da divulgação, tá? Do meu trabalho. Mas ainda assim, eu senti uma facilidade muito grande das clientes chegarem até mim, porque vinha muita gente de indicação, vinha muita gente de rede social que às vezes eu nem tava imaginando, e a pessoa, eu achei teu número lá e tal, queria fazer uma tiragem. Então assim, clientes chegavam até mim com muita facilidade, tá? Ainda chegam. E eu não precisei, de fato, estar ali divulgando todo dia, entendeu? Não precisei, porque as clientes estavam me encontrando de uma forma muito mais fácil. E isso também, obviamente, tem a ver com a atração que é gerada, né? Porque a minha mentalidade também ficou muito positiva no seguinte sentido. Cara, eu sei que eu vou conseguir dar conta de tudo. Eu sei que sempre aparece cliente, eu tô acostumada, então eu sei que é assim. Então, tipo, entendeu? Sempre soube, estava sempre sabendo que ia surgir cliente, que ia surgir venda, que ia surgir tal coisa. Eu faço mais de uma coisa, né? Então, assim, eu sempre tava assim, não, cara. Entendeu? Eu tava muito tranquila com tudo. Com a questão de dinheiro, com a questão de... Só que nisso também gerou o comodismo que eu falei pra vocês, né? Não, tá tudo bem, que não sei o que, tananã. E aí teve esse lado sombra, vamos dizer assim. E aí que a gente também tem um ponto que algumas pessoas falam também sobre isso, que é o quê? O mago, ele sabe que ele pode mudar muitas coisas, que ele, com os elementos que ele tem, ele faz o melhor dele e tudo mais. Isso foi uma coisa que eu fiz, então assim, o que eu tinha ali, eu usei para fazer o meu melhor. E algumas pessoas falam que esse arquétipo, ele acaba dando uma necessidade extrema de mudança, que pode ser uma coisa um pouco cansativa. Uma coisa que você não se conforma, você quer mudar tudo. E eu senti que isso mudou um pouco pra mim também. Por quê? Porque eu comecei a querer mudança em todos os aspectos. Eu comecei a querer mudar de cidade, comecei a querer mudar de casa, comecei a querer mudar coisas, entendeu? Foi mais associado à casa e o local que eu moro. E aí eu fiquei assim, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E gerou até um pouco de, não diria ansiedade, mas uma expectativa em relação a isso, porque eu sabia que eu podia mudar aquilo, então eu fiquei, nossa, eu quero mudar isso. Preciso mudar isso, entendeu? Mas acabou que também passou essa sensação. E não foi porque, de fato, algo estava ruim, tá, gente? Pelo contrário, estava tudo certo ali nos conformes, mas o pensamento de, pô, eu posso mudar tudo, então por que não mudar tudo? Começou a surgir muito na minha mente. Então eu quis mudar algumas coisas no meu trabalho, eu quis mudar de casa também, quis mudar de casa. Acabou que não mudei, né? Mas quis mudar de casa, me deu uma vontade louca de sair da casa, de sair do meu
bairro, da minha cidade. Gente, eu quis meter o louco, entendeu? Mas não fiz porque eu sou uma pessoa que reflete muito antes de fazer as coisas, né, de qualquer maneira. Mas não tinha nada ruim, gente. Só simplesmente eu tava querendo mudar tudo. Enfim, acabou que eu fui bastante racional nesse aspecto. Não fiz antes de pensar. Antes de refletir bastante. Não tava errado, né? Antes de pensar bastante sobre aquilo e realmente tomar uma decisão que fosse mais certeira. Outro aspecto também é que eu senti uma facilidade para fechar clientes ali, vendas e tudo mais. Por quê? Eu aumentei alguns valores de atendimento meu e mesmo assim as pessoas continuaram comigo e eu aumentei consideravelmente, né? Porque já tava aquele preço, gente, há muito tempo. E aí eu pensei, cara, acho que está na hora de aumentar os valores, né? Eu não aumentei o valor de tudo, eu aumentei apenas o valor de mentorias, mas o valor de tiragens e tudo mais foi um aumento bem pouco. É porque as mentorias são coisas que me desgastam, porque são pessoas com muito... Geralmente a pessoa chega com uma carga emocional muito grande, a pessoa chega com muito problema e aí você fica ali ouvindo aquilo. Então eu senti que eu tava ganhando muito pouco pro desgaste que eu tava tendo emocional, entendeu? E eu tava assim fazendo muita limpeza, muita proteção e mesmo assim eu tava me sentindo mal e tava sentindo que aquilo um pouco estava me abalando. Então eu preferi aumentar pensando assim, é melhor eu talvez diminuir um pouco os atendimentos, né? Não por conta de valor, mas porque realmente eu queria encerrar um pouco as mentorias e focar só no tarô, porque o tarô não me dá esse desgaste. Então, as mentorias é muita gente reclamando muito, é muita gente falando de coisas que estão acontecendo na própria vida. A tiragem, querendo ou não, é uma tiragem que você faz, a pessoa às vezes desabafa, mas a mentoria, eu tinha mentorias de uma semana, e aí era uma semana a pessoa às vezes reclamando sobre algo, e gente, eu ficava muito desgastada com aquilo, né? Tinha pessoas que não eram assim, tinham pessoas que realmente estavam querendo melhorar, mas tinha muita gente que via a mentoria como um local em que ela pudesse ficar falando e tudo mais, como se eu fosse de fato uma psicóloga, e eu não sou, né? Eu deixava isso muito claro. Eu sempre falei, olha, é focado em manifestação, né? Porque eu tenho um canal de manifestação. Então, é focado em conseguir ver ali na manifestação o que pode facilitar para você assumir e tudo mais. Enfim, né? Era toda uma explicação. Mas aí muita gente chegava com o pensamento de que eu estava sendo um pouco psicóloga para aquela pessoa. E eu senti que estava me desgastando muito, então eu optei por aumentar para quem quiser fazer, vai fazer, mas eu também não vou ganhar pouco por esse desgaste, entendeu? Se for o caso de fazer. E eu atualmente estou com vagas de mentoria fechada, então eu optei por não fazer mais mentoria por conta disso. Então no começo eu aumentei o valor, as pessoas continuaram comigo, mas com o tempo eu vi que realmente não era mais pra mim, era uma coisa que me desgastava muito, né? Foi, digamos assim, um teste que eu fiz, porque eu oferecia esse serviço mesmo, mas eu vi que realmente não estava dando muito certo por conta do desgaste. Então eu foco agora somente em criação de conteúdo e também no tarô, tá? Então é isso, não tenho mais mentoria e realmente foi uma modificação que eu fiz para o meu bem-estar. Aqui eu também quero trazer um ponto de vista que eu não sei se está associado a essa questão de achar que você pode mudar tudo, né, de querer de fato mudar tudo, mas eu senti um pouco de inconstância no meu pensamento. Então, às vezes, eu estava, tipo assim, vamos supor, às vezes, num dia específico eu tô muito feliz, num outro dia eu estava muito triste e repassando muitas coisas que aconteceram na minha vida, repassando muitas situações, então eu sentia esse alto e baixo muito intenso durante esse mês que eu tava com o mago, né? Ainda estou, mas durante esse mês eu senti muito isso. E eu não pensei nesse lado, assim, eu não achei que isso fosse um tipo de coisa que iria me abalar. Porque eu tava assim, vamos dizer, eu tava numa... Como é que eu posso dizer, gente? Eu tava numa etapa da minha vida em que eu estava só num pensamento bom, pensamento bom, pensamento bom, pensamento bom. Aí eu ativei o mago, continuou assim um tempo. Só que depois começou a ter um looping de bem mal, bem mal, bem mal, entendeu? Mas, detalhe, isso aqui não é algo negativo. Por que que começou a acontecer isso? Porque eu comecei a olhar para algumas sombras
minhas antigas que antes eu não olhava. Então eu comecei a pensar em algumas coisas e eu comecei a ficar mal quando eu tava pensando naquilo, mas não era que tipo, ai, nossa, que porcaria. Não, era tipo tentando resolver aquilo. Então, de certa forma, foi muito positivo, entendeu? Está sendo muito positivo olhar para algumas sombras minhas. Eu tô achando absurdamente positivo. Que eu senti essa mudança muito drástica de humor. Foi algo que não me prejudicou, né? Pelo contrário, é algo que me fez olhar muito para as minhas sombras. E nisso eu também senti que eu fiquei muito mais analítica. Então, por exemplo, se eu passo uma situação ali na minha vida, eu não vou ficar assim, ah, nossa, que eu passei essa situação. Eu vou entender por que eu passei aquela situação, o que em mim gerou aquela situação e como eu posso modificar para ela não acontecer mais. Então, foi uma situação muito reflexiva, tá? Foi uma energia muito reflexiva, muito pensativa e também de querer mudar, sabe? A energia do mago, né, do arcano do mago, traz muito essa coisa da ação, de alguém que tira aquilo do pensamento e coloca em ações, alguém que faz. Então eu realmente comecei a olhar para as sombras, querendo resolvê-las, querendo dar um ponto final naquela situação que estava difícil, né? Em questão mental, às vezes algo que eu não conseguia resolver na minha mente, e conseguir de fato ter uma vida mais fluida ali, mentalmente e sentimentalmente falando. Então foram essas as mudanças, pessoal. Assim, cara, mudança autoestima realmente muito boa, tá? Realmente muito boa. Principalmente olhando pra essas sombras, assim, você meio que desenterra algumas coisas, né? Vamos dizer assim. E você entende quem você de fato é e quem você sempre foi. Só que às vezes pessoas te enfiaram numa bolha e aí você começa meio que a enxergar que você estava numa bolha, sabe? E aí eu achei que esse arquétipo ele me ajudou muito nisso também, de conseguir aumentar ainda mais a minha autoestima. Minha autoestima já é muito boa, gente. Mas o mago reforçou isso, né? Então, assim, eu não vou falar pra vocês que, nossa, teve uma mudança significativa na autoestima, porque minha autoestima já é muito boa, tá? Mas todo mundo fala que tem uma autoestima muito positiva ali quando usa o mago. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Conforme eu for tendo mais mudanças, eu vou trazer aqui pra vocês também, tá? Essas foram as mudanças iniciais no primeiro mês. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu joinha no vídeo e até o próximo.